precioso e maravilhoso. Muito obrigado, Deus, pelo tempo que temos, pelas tuas obras e operações. Este culto é seu. Te adoramos e nós queremos ver a tua manifestação. Estamos nesta noite porque, Deus, precisamos, anseiamos e queremos mais de ti. Querido Espírito Santo, nos aproximamos. Ensina-nos, Deus, a tua palavra. Ensina-nos, Deus, a tua vontade, os teus desígnios. Este é o teu momento. Esteja conosco e com aqueles, Pai, que ainda estão a caminho vindo para este lugar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Shalom, Adonai. Adonai, shalom. A paz do Senhor. Amém. Vocês estão bem frios assim. Não começou frio. Estou imaginando frio. Tenha bondade de sentar-se e sejamos todos bem-vindos à casa de Deus. Amém. Seja bem-vindo à casa de Deus. Amém. Sejam bem-vindos a mais um culto. Amém. Que queremos aprender com Deus. Amém? Amém. Ok? Estamos a falar sobre o que mesmo? A apresentação à pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Na terça-feira falamos de quê? Falamos de nomes e símbolos do Espírito Santo, não é? Tipo, mesma coisa com nome. Falamos de vários nomes, né? Sim. Quantos nomes? Básico. Vamos assim só dizer. Não, quantos básicos? 4, né? Digam lá, qual é o primeiro? Espírito de Deus. Não precisa ser numa ordem, não precisa. Qual? Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito Santo. Espírito Santo. Consolador. Ok, sou mais Espírito de Cristo, outro. Consolador. Consolador, mais. Espírito da verdade. Alguém se lembra mais? É? Espírito da graça, Espírito de Jesus, ok. Espírito da glória. Espírito da glória, mais. Espírito de sabedoria. Espírito de sabedoria, mais. Pode continuar a ler, é mesmo no teu caderno, você apontou, não tem problema. Mais. Espírito eterno. Espírito de revelação, mais. Espírito eterno. Não. Mas é símbolo. Nós vimos que tudo quanto nós precisamos está centrado no quê? No Espírito Santo, que é a pessoa mais importante. Há coisas que nós pedimos, mas quando nós conhecemos quem Ele é, dispensa-se aquilo que nós temos pedido. E terminei dizendo que o Espírito Santo era aquele distribuidor oficial dos dons espirituais. Amém. A profecia está nele, a revelação está nele, está no Espírito Santo. O milagre está no Espírito Santo. A cura está no Espírito Santo. A criação está no Espírito Santo. A libertação está no Espírito Santo. Então é a pessoa mais importante da terra. A pessoa mais importante da terra não é minha mulher, não são meus filhos, é o Espírito Santo. A pessoa mais importante da terra não é o dinheiro, casa que você e eu queremos, é o Espírito Santo. Falamos também de símbolos, não é? E nos símbolos só tocamos 2 símbolos, não é? Alguém se lembra qual é o primeiro símbolo que falamos? Água. Qual é o segundo? Óleo. Óleo, né? O Espírito Santo é óleo, certo? O Espírito Santo é óleo? Não. Vocês disseram amém? Eu não. O Espírito Santo, falamos que palavra primeiro? Água. O Espírito Santo é água. Não, símbolo. O Espírito Santo é água, sim ou não? O Espírito Santo é água, sim ou não? Não. Vou dizer amém e vamos voltar aqui no domingo. Eu vou perguntar outra vez.
O Espírito Santo é água, sim ou não? É ou não é água? Não. O Espírito Santo É uma pessoa. é óleo ou não é óleo? Não O é. azeite que nós vimos. Não é. Nós falamos dos títulos, o nome e símbolo. Símbolo. Um elemento que representa. Havia no primeiro dia, no segundo dado um exemplo. Vamos dizer. Se falarem que você tem a força de leão, assim disseram que você é leão. Não. Meu filho tem força de touro, bate tipo touro. Quer dizer que teu filho, como tem força de touro, agora ele já é o touro. Sim, entre nós os jovens, entre nós os miúdos do bairro, a gente começa a chamar de touro, porque ele tem a força de touro, mas ele não é touro, não virou animal. Ele tem a força tipo touro. Ele bate tipo Sansão. Mas não é Sansão. Estamos entendendo? Ele surra tipo Sansão. Assim ele virou já Sansão. Está a dizer a referência do que ele é parecido. Eu tenho a força de leão, não vou virar leão. Uau! Rei da selva. Em outras palavras, símbolo, para além de ser metáfora, outras palavras miúdas, podemos dizer que é representação visível das coisas, por exemplo, invisível, o que estamos a tratar aqui no caso, o Espírito Santo. É uma linguagem para nos levar a entender a ação, como o Espírito Santo atua. Isso tem que ficar claro. Amém, igreja? Amém. Ele não é fogo, é uma pessoa. Isso é símbolo. Elementos que o representam. E nós começamos quando falamos da água, né? A Bíblia diz que quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão no seu interior. Dentro de mim tem água? Tem. A água literal. Porque o corpo humano precisa da água e é 60% água. Mas aí em mim água viva há. Essa água viva que Cristo se refere é o Espírito Santo. Quando aquela mulher, em João capítulo 4, foi no poço de água, Jesus disse para ela: se soubesses quem te pede água, seria você a pedir a água. Ela disse: Senhor, então me dá essa água para eu não vir mais acarretar água. Mesmo eu, se fosse ela, não entendendo, ia dizer a mesma coisa. Porque ela via numa hora incomum, uma hora imprópria, por causa do rótulo que ela carregava, do adjetivo, da vida que ela levava. Uma mulher de vida. Ela não podia ir num dia normal, num momento normal, num horário normal, como os demais. Então ela tinha que ir mais tarde, ou mais cedo ou mais tarde. E ela disse: Senhor, me dá essa água para que eu não venha mais tirar. E Jesus estava se referindo a quê? De água viva, do Espírito Santo. E quando essa mulher se converte, ela recebe isso ali. Amém? Amém. Falamos de olho. E fomos mostrando o que o óleo significa. O óleo é usado para cozinha, para lubrificar. O óleo tem outras utilidades, até mesmo para conservação. E ali mostrando que o Espírito Santo é assim, age dessa forma. Amém? Não quero recuar nisso, senão não entramos no que temos. E eu preciso terminar hoje, para que no outro dia a gente entre num outro capítulo. Ok. Hoje vamos falar do terceiro, ainda continuamos nos símbolos, amém? Não terminamos os símbolos. Hoje vamos falar, anota aí o terceiro símbolo, que é o fogo. O fogo é o terceiro. É um símbolo muito impressionante quando nós vamos olhar para o fogo, amém? Quando olhamos para a Bíblia, por exemplo, no Antigo Testamento, nós vamos ver que no Antigo Testamento Deus se manifestava
em forma de fogo ou no fogo de várias maneiras. Ou seja, a própria Bíblia no Antigo Testamento faz menção de várias vezes que Deus vai se manifestar na forma de fogo. Por exemplo, quando Deus vai aparecer a Moisés, aparece aonde? Na sarça, é fogo. Chama a atenção a Moisés aquilo. Moisés diz: eu me virarei para ver o que é isso, porque era admirado, era espantoso para Moisés. A sarça está a arder e não está a se consumir. Imagine você, há um fogo aqui nessa cadeira, e essa cadeira tem elementos apropriados para a combustão. Tem tecido ali, tem colchão ali e tem plástico. Não precisa pôr gasolina nem petróleo. Põe só bem, encosta bem o palito de fósforo, vai pegar e vai queimar. Mas é que Moisés está vendo, está a arder a sarça, aquele arbusto, mas não está a se queimar. E quando ele se aproxima, Deus fala no meio daquela sarça. Moisés, não aproxima. O lugar que estás é que? Tira as que? As sandálias. É fogo, Deus se manifesta. O mesmo Deus vai se manifestar como coluna de fogo. A Bíblia diz que em Êxodo, durante o dia estava com eles, diante deles, na coluna de nuvem, e à noite, na coluna de quê? De fogo. Presença de Deus, fogo. Anote lá, vamos lá ler. Mídia, coloca. Êxodo 3, versículo 1 a 5. Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 5. Depois vamos Êxodo 13, 21. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus. Monte de quem? Se é monte de Deus, Deus está no seu monte. Aerobe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu aonde? Em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. É Deus que apareceu. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio de quê? Do meio do fogo, sarça, e disse: Moisés, Moisés, e respondeu: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra, fogo. Deus apareceu no meio do fogo. Êxodo 13, 21. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Durante o dia, Deus aparece guiando na coluna de nuvem. Quer dizer, Deus aparece na coluna de nuvem. E durante a noite, Deus aparece na coluna de fogo. Fogo é um símbolo do Espírito Santo. Amém. Então, o fogo simboliza poder, simboliza força. O fogo simboliza poder, força. O fogo prevê luz e calor. O fogo aquece, queima e destrói tudo que é indesejável ou impuro. Isso é que o fogo faz. Quando Elias está diante dos profetas de Baal, naquele desafio, Elias ora e desafia: ok, vamos, cada um invoca seu Deus para que desça o fogo. Aquele fogo que desce, que lambe água, é o próprio Deus. Amém. Queimou, consumiu tudo. Então, Espírito Santo é simbolizado como fogo para representar poder, para representar luz, para representar
impureza para queimar. Por isso que o Espírito Santo em nós, ele queima tudo que é indesejável. O Espírito Santo dentro da tua vida queima tudo que é impuro. Você não peca mais porque o pecado é impureza. O Espírito Santo não permite isso. Alguém está entendendo? Dali a razão dele ser representado, simbolizado como fogo. Não é simplesmente porque tem que ser fogo. Não, é para representar a obra do Espírito Santo em nós, a obra do Espírito Santo na nossa vida. Alguém está compreendendo? Repito, fogo simboliza quê? Poder, força, prever luz. Você sabe, sobretudo nós no mato, onde não há energia, precisamos de quê? Fogo. Quando está frio, precisamos de foguear. Estar ali à volta, onde se contava as histórias, passava-se testemunhos mais velhos a passar testemunho de vida nos mais jovens. À volta de quê? Do fogo. Fogo purifica. Sabe, ouro, quem gosta de ouro aqui? Quem não gosta de ouro? Ouro, estou a falar ouro. Só não usamos ouro porque não temos possibilidade. Usamos prata, usamos garantia, outros metais que basta surar, já ficou verde. Porque não temos possibilidade de ouro. Se te mostrarem ouro, você vai dizer, não, calma, mentir, esse não é ouro. Ouro no seu estado natural. Você não vai acreditar que é ouro. Para ouro ser ouro, para quem usa ouro, para ser ouro, o ouro tem que passar no fogo. Fogo ardente para ser purificado, queimando, removendo as impurezas. Está a ver os talheres que nós usamos, garfo, faca, colher, sobretudo as mães, as facas. Para faca ser faca, aquele ferro passa onde? Recebe umas marteladas, mas passa no fogo. Isso é que o Espírito Santo faz. Limpa, purifica. Coloca em Mateus, capítulo 3, versículo 11. E eu em verdade vos batizo, no caso é João Batista que está falando, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É batismo com fogo, que é o símbolo do Espírito Santo. Vamos lá rapidinho, Atos 2, 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1 a 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1 a 3. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo. Continua. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa que estavam assentados. Continua. E foram vistas por eles línguas repartidas como, não eram línguas de fogo, é como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Poderia ter, e todos foram cheios do Espírito Santo. Volta ao versículo anterior. Sobre eles viram línguas como de fogo. Era o Espírito Santo. Por isso é que depois o que acontece? Ficaram cheios do Espírito Santo. Amém. O fogo limpa, o fogo purifica. E a Bíblia nos diz que o Deus, o nosso Deus, é fogo consumidor. Amém. Coloca lá para vermos aos Hebreus 12, 29.
Terminamos aqui essa parte do fogo. Aos Hebreus 12, 29. Porque o nosso Deus é um fogo. Então, quando Deus passa, o fogo lambe, o fogo queima. Por isso é que quando estamos a orar, em nome de Jesus, o Espírito Santo está em ação. A pessoa sente o fogo. O bruxo sente fogo a queimar. Os demônios sentem fogo a arder. O fogo queima. Não precisa você estar a dizer queima, 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 queima. Fogo, 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 fogo. Não. É que quando eu orar, o fogo mesmo vai sair. O fogo não sai queimando, porque você diz queima, 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 queima. Fogo, 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 fogo. Manda fogo. Manda, manda, manda fogo. Queima, 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 queima. Tem que mudar. Por isso, vir na igreja é bom para aprender. Você gasta energia, cansaço, bate palma. Queima, 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 queima. Fogo, fogo, manda fogo. Estou aqui, manda fogo, fogo. Queima, 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 queima. Queima, queima, queima. Queima. Queima, queima para quê? O meu Deus é fogo. Quando eu estou a orar em nome de Jesus, está a sair fogo. O fogo não queima porque eu estou a dizer queima, 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 fogo, fogo, não. Porque quando é para atuar contra o inimigo, o fogo em si tem que sair. Os irmãos já viram nos filmes nigerianos, outros filmes ilustrativos, que você vê o inimigo aparece para atacar, de repente, fogo. Ele não consegue. O fogo, nosso Deus, o teu Deus. Não, deixa eu dizer, o meu Deus, não sei o teu. O meu Deus. E esse Deus é que estou a te apresentar, o Deus da Bíblia. Amém. O Deus que criou o céu e a terra, que enviou Jesus Cristo para nos salvar. O Deus que deu o Espírito Santo. Ele é fogo. Irmão, essa palavra nessa noite me dá garantia. Não brinca com o meu Deus. Em outras palavras, também não brinca comigo, porque o meu Deus é fogo, vai te queimar. Não só vai queimar, vai te consumir. É um fogo que queima. Por isso é que Elias, quando invocou, Deus mostra que o Senhor, ele desceu fogo, queimou e consumiu. Anota o quarto símbolo, vamos pular, vento, senão não saímos. O quarto é o vento. Ok. Esta palavra vento nós vamos encontrar tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento. Mas esta palavra vento, no Antigo Testamento, que foi escrito em hebraico, a palavra é ruah. Você que está escrevendo é R-U-A-H. Repito, R-U-A-H. E no Novo Testamento, que foi escrito em grego, o vento é pneuma. Pneuma. P-N-E-U-M. Pneuma. Por isso é que os que estudam teologia têm uma cadeira que se chama pneumatologia. Ok? Que pneumatologia é a cadeira, é a ciência que vai se estudar sobre o vento. Conseguimos entender? Então, esta palavra pneuma é traduzido por vento, brisa, fôlego, ar. Repito, porque vai dar sentido, vamos compreender. Essa palavra vento, essa palavra pneuma ou vento é vento, brisa, fôlego, o ar. O que isso quer dizer? Quer dizer que a palavra vento no grego, ou a palavra grega que é vento, é a mesma palavra espírito. O que, em outras palavras, estamos a querer dizer, o espírito
é vento e vento é espírito. Quer dizer, se tivéssemos que traduzir, assim, uma tradução literal, o Espírito Santo seria vento santo. Fiz confusão? Não fiz. Vento santo. Gênesis, põe Gênesis, voltamos a explicar. Capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas. Soprou o quê? Soprou o quê? Fôlego de vida, e o homem foi feito alma. Esse fôlego de vida é o vento, é o ar, é o sopro, o ar que sai do interior de Deus para entrar no homem. Esse fôlego é o Espírito. Deus, ao nos criar, soprou o Espírito de vida em nós. Sei que você não entendeu perfeitamente, mas vamos lá explicar, para bem entendermos. João 20, 19 a 22. João capítulo 20, verso 19 a 22, tá? Na verdade seria só o verso 22, mas aqui para olharmos o contexto. Chegada após a tarde daquele dia, isso depois de Jesus ter ressuscitado, e os discípulos estão fechados dentro de uma casa, preocupados, mas já ouviram, parece que Jesus ressuscitou. Chegada após a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, ok? Estão numa casa com medo, a casa está trancada, selada. Chegou Jesus e pôs-se no meio dele. Jesus não precisa de porta para entrar. Está fechado e ele aparece. E quando ele aparece, ele dá a senha, dizendo: a paz esteja convosco. Versículo a seguir. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, na verdade onde ele foi curado. De sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Avança. Disse depois Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Por que vocês não sentam aqui? Conseguem ler? Acompanhar assim? Não estou a buscar. Sentem aqui. Na hora de cantar, vocês podem. E havendo dito isso, o que ele fez? Assoprou. Outra versão, que é revista atualizada, diz outra, diz soprou. Soprou, assoprou sobre eles e disse que recebei. Jesus, o que fez? Soprou. Vê assim. Recebam o Espírito Santo. Quer dizer, aquele vento do sopro que ele fez é o Espírito Santo. Para não ficar só, eles não vão entender. Então depois ele vai falar: recebam o Espírito Santo. O Espírito Santo é o sopro. O sopro é o ar. O Espírito Santo é o vento. Este vento, o ar, o fôlego, é o Espírito de Deus. Anote bem. O Espírito Santo é como o vento que gera vida por onde passa. O vento gera vida ou não gera? Irmão, se aqui não tiver o ar, nós vamos morrer. Nós precisamos do ar para respirarmos, sim ou não? Sem o ar nós não vivemos. Então isso é para te mostrar que sem o Espírito Santo o cristão não vive, está morto. Por isso é que o Espírito Santo é simbolizado como vento, como brisa, como fôlego, como ar. Sem o fôlego você não está em vida. Sem o Espírito Santo o cristão não vive. Dali a necessidade daquele que preza ser cristão ter o Espírito Santo. O vento está em constante movimento.
E o Espírito Santo também está em movimento. O Espírito Santo não é estático. Alguém está a entender? O vento penetra em todo lugar, em qualquer lugar. O Espírito Santo também, ele entra em qualquer lugar. Amém. Ninguém impede a entrada do Espírito Santo. Por outro, ninguém consegue controlar ou dominar o vento. O vento sopra onde quer, você não sabe para onde saiu, nem para onde vai. Você não tem controle, domínio do Espírito Santo. Você não consegue dominar o Espírito Santo. Eu estou a dizer, você não vai conseguir dominar e controlar o Espírito Santo. Você até pode impedir a ação dele, mas você me controlar, você e eu não controlamos o Espírito Santo. Onde ele quer fluir, ele vai fluir. Onde ele quer ir, ele vai. Para você entender isso, Mídia, coloca João 3,8. Amém. Ninguém controla a direção do vento. O que diz o texto? O vento, coloca a versão RA, Almeida Revista Atualizada, RA. Aí vem mesmo sopra, aqui é assopra. Ok, meteu essa versão. O vento sopra onde quer, é onde ele quer. Ouves a sua voz, é verdade? Nós conseguimos ouvir, sim ou não? Amém. Você no táxi, os vidros abertos, aquele barulho, é vento. Mas não sabes de onde vem, nem de onde vai. Se abrirmos, desligarmos lá, se abrirmos essa janela e a porta, não seria o vento. Agora, se está vindo aonde, se está aí aonde, nós não sabemos. Se onde está saindo, fez o que, não sabemos. Se onde ele também está aí aonde, está aí fazendo, que nós também não. Mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido. Essa é a obra do Espírito. Você não consegue controlar o Espírito Santo. Ele se move onde ele quer. Ele se move onde ele deseja. Eu não tenho controle do Espírito Santo. Tenho controle de mim, das minhas emoções. Mas até mesmo você próprio das suas emoções não consegue controlar. É verdade. E quanto mais do Espírito Santo. Amém. Da tua própria língua você não consegue controlar. Quando assustou, já falou segredo que não devia. Te disseram não vai falar. Esse meu segredo não vou falar. Quando assusta, essa minha boca também é mais comprida, essa minha língua. Você de si mesmo nem tem controle e vai ter controle do Espírito Santo. Amados, ele é Espírito Santo. É um Espírito que é santo, Espírito puro. Estamos em sintonia? Então esse é o quarto símbolo. É o quarto ou quinto? Quarto símbolo do Espírito Santo como vento, que é onde há o Espírito Santo, a vida, irmãos. Alguém está entendendo? Onde há vento, a vida. O ar nos refrigera. Amém? Por isso, quando está calor, você precisa sentar, precisa estar num lugar que está soprar para arejar. Quando a vida te aperta, te gera calor, você precisa do Espírito Santo para te arejar, para te refrescar. Não é cerveja, não é vinho, daí volta, não é the best para arejar, para refrescar. Você precisa o maior calor da vida, em que os problemas aquecem os neurônios da mente. Irmão, não é Coca-Cola, não é vinho tinto, daí volta, the best, cerveja, cuca, é o Espírito Santo. Aquele sopro, você diz, oh Espírito Santo, sopra em meio a essa confusão na minha mente, em meio a esse calor, sopra, refrigera-me. Está entendendo a beleza de caminhar com Deus? Enquanto ele, para se refrescar, é preciso uma quentinha, uma fresquinha. Você precisa do Espírito Santo. E na hora, quando
Você se sente sufocado, Espírito Santo, você é o oxigênio que eu respiro. Isso não é heresia, é bíblico. Deus soprou fôlego. Amém. A vida volta a entrar. Aleluia. Amém. Quinto símbolo, pomba. A pomba. Pomba. Nós conhecemos, isso é universal. O símbolo da paz é Pomba. Isso é universal, sim ou não? Sim. É universal. Pomba é representatividade do símbolo da paz. Quando chega dia 4 de abril, começam a nos mostrar a pomba. Me lembro, para nós um pouco mais avançada a idade, a gente sabe disso, na era do doutor Jonas Malheiro Savino e dos heróis aqueles anos 90. Dizem, eu não vi assim literalmente, mas vi na televisão. Dizem que José Eduardo na sua pomba voou branca. Mas do outro a pomba não voou. Parece que estão lhe cortando as asas. Parece, não sei, já não me lembro. Eu também era um pouco pequeno, era mais pequeno. A pomba é símbolo da paz. Você vai ver em muitas igrejas, no logotipo deles, tem pomba, representando o símbolo de quê? Do Espírito Santo. Não, da paz não, do Espírito Santo. Mas a pomba é o símbolo universal da paz. A minha pergunta é, onde é que eles tiraram essa ilustração de que pomba é símbolo universal da paz? É onde? Na Bíblia, que parte me fala? Diga. Oh, então, aquele batismo, quando veio a pomba, veio dar paz a Jesus. Quase acertar. É na Bíblia, mas não é ali no batismo. Vamos em Gênesis capítulo 8. Amém. Ah, já sei, no dilúvio. No dilúvio, não é? Acordado. Gênesis capítulo 8. Isso merece um jantar. Vamos jantar. Gênesis capítulo 8, versículo 10. E vamos olhar 10 e 11. Não é. Ok. Esperou ainda. Ok, pode colocar ainda 9. 8. Ok, vamos começar aqui. Não, 7. O objetivo é 10 e 11. Quero só ver o contexto. Ok. Olha lá. Olha lá. Terminou o dilúvio. Deus é bom. Deus nos diz: Noé, está tudo seco, abre e desce. O homem vai ser sempre participativo das ações divinas. Amém. Até da sua própria ação. Deus é quem mandou entrar, Deus é quem fechou. Mas agora, para sair, terminou a chuva. Deus podia dizer: Noé, espera, quando tudo estiver seco eu vou falar contigo e sai. Mas Noé tem que cooperar para saber que as águas já minguaram na totalidade, a terra já está seca, já dá para trilhar os pés. Até que Noé faz. E soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas sobre a terra. As águas secaram. Mas 9. Mídia, versículo 9. Mas a pomba. Sim. Depois soltou, primeiro soltou o corvo. Depois soltou uma pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Soltou quem? Pomba. Vamos. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Avança. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. 11.
À tarde, ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas já tinham minguado sobre a terra. Então, essa pomba foi cumprir uma missão. E fez a missão dele para dizer a Noé: já há paz com a terra. Porque havia conflito entre o homem com Deus, mas também com a terra. Pela primeira vez ele não trouxe nada, mas aqui ele trouxe uma folha de oliveira. Quer dizer que já está tudo seco, já podemos fazer o quê? Sair da arca. Amém? Então a pomba é símbolo da simplicidade. Repito, a pomba, estou a dar já os símbolos, significado, é símbolo da simplicidade. Coloca Mateus 10:16. É símbolo da simplicidade. Mateus 10:16. Vamos ver o que Jesus fala. É Jesus que está falando aos seus discípulos: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples. Irmão, quem consegue agarrar pomba com facilidade? Sede prudente como as serpentes, simples como as pombas. Símbolo da simplicidade. A pomba ainda é símbolo de, anote aí, a pomba também símbolo de mansidão, brandura, humildade, doçura, amabilidade. É também símbolo da inocência, pureza, paciência. Repito, a pomba ainda também símbolo de mansidão, brandura, humildade, doçura, amabilidade, inocência. É também símbolo da paciência e da pureza. Quer dizer que o Espírito Santo é um espírito manso, é um espírito humilde, puro. O Espírito Santo não invade. Se você não lhe quer, ele não vai entrar. Ele é manso, ele é humilde. Então, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão mostrar isso, que a pomba é exatamente isso, que significa mansidão, brandura, doçura, amabilidade, pureza. Coloca Mateus, vamos ler apenas aqui um texto, não vamos ler todos. Mateus 3,17. É aí onde vocês acertaram que a pomba desceu, mas a pomba não desceu. Ninguém viu a pomba. Batizado Jesus, saiu logo da água, eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus fazendo o quê? Descendo como? Não é que o Espírito de Deus desceu pomba. Desceu como? Pomba vindo sobre. O Espírito de Deus desceu pomba. É o Espírito de Deus desceu como? Como metáfora, representação de algo invisível. Porque nós não conseguimos entender a linguagem. Desceu como? Você sabe que o pomba desce, vai subir, depois vai descer. Desceu de uma forma suave, branda. Estamos em sintonia. Finalmente, pode anotar, o Espírito Santo é simbolizado pela pomba. Qual é o propósito dele? É simbolizado pela pomba, para mostrar quão extremamente ele é sensível ao mal. Ok? Repito, o Espírito Santo é representado ou simbolizado pela pomba,
para mostrar quão extremamente ele é sensível ao mal. Irmão, o Espírito Santo tem uma sensibilidade de tal maneira que se alguém insistir em pecar, ele se retira. O Espírito Santo não vive onde está o mal. Irmãos, alguém aqui já criou pomba? Amém. Se você arranjar conflito com a tua pomba, você vai lhe perder. Pomba não gosta de conflito. Criador de pomba pode confirmar. Pomba não gosta de conflito, confusão. Faz só ele apertando. O dia que for, vai ter vez. É a sensibilidade. Quando a Bíblia nos mostra nessa símbolo que o Espírito Santo em símbolo de pomba, é para nos mostrar que o Espírito Santo é sensível às coisas podres. Por isso é que quando eu estou a fazer coisas podres, ele luta para não me deixar pecar. Ele vai lutar, ele vai ficar triste, e quanto mais eu insistir, o Espírito Santo depois sai, se retira. É o que aconteceu com Sansão. Sansão, Deus não lhe levantou para ser prostituto, para começar a dormir com as prostitutas. Já leram Juízes? Pode pegar a partir do capítulo 14, não é para pôr. Sansão, o objetivo dele foi para livrar Israel e não para começar a dormir com as prostitutas. Ele começou a dormir com as prostitutas. Foi prostituto, mas Deus estava a lhe usar. Só que Deus, mesmo você pecando, está a te usar, não quer dizer que Ele está a provar o teu mal. Existe gente assim, pecou, soube e vê unção, então ele acha que Deus aprova os seus atos malignos. Não, vai chegar tempo, Deus vai te fazer envergonhar. E a Bíblia está a dizer que chegou quando Sansão revela já o seu coração a Dalila, mostrando de que a fonte da sua força é o cabelo. Dalila lhe corta. E quando Dalila diz: Sansão, meu amor, os filisteus estavam aqui. A primeira vez ele rebentou as cordas. A segunda vez, e quando ele abriu o coração, a Dalila disse: Sansão, meu amor, os filisteus estão invadindo. Ele disse: sairei desta vez. A Bíblia está dizendo: e não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Irmão, a gente que está na igreja não sabe que o Espírito de Deus não está nele. É caracaça. O Espírito Santo já não está em nada. Daqui a pouco você já não está com nada. Essa é a razão que muitos servos que quando já não estão com nada vão envergar na feitiçaria. Quando deveria voltar de joelho, pedir perdão e se arrepender para que o Espírito de Deus. Não é à toa que quando Davi pecou, você sabe por que ele pecou, né? Como chama aquela mulher? Quando o profeta quem vem lhe repreender? Profeta quem? Deixa eu começar a trazer rebuçado na igreja. Quem acerta lhe aquilo já. Começar a trazer aqui garotos, chocolates, bolachas. Pastor, sobretudo Deus abençoe, melhor. Não, vamos começar a trazer. Deus abençoa mesmo, isso sem sombra de dúvida. Amém. Vamos começar a trazer como presente. Amém. Sai daqui com um envelope engrossado. Magnífica, Deus abençoe. Envelope engrossado é profeta. Quando Davi entende, o choro da vida é que Deus não retira de mim. Qual é o mistério que está ali? Este homem, mesmo tendo pecado, está a pedir perdão e não quer que Deus retire dele o seu Espírito Santo. Porque ele havia entendido o valor, o peso que há no Espírito de Deus. Não tem o Espírito Santo, irmão, você está mole vazio. E existem muitos crentes nas igrejas. E deixa eu contextualizar no cenáculo da salvação. São tambores vazios. Amém. Amém? Diminui bem. Amém. Mas para falar, eu prego. Amém. Aleluia.
que te levei no adultério? Aquele dinheiro da empresa que você diz que eu não fui que te levei. Está me chutando. O dinheiro até está no teu bolso. Como é que eu vou sair? Está na conta bancária, está em casa. Estamos construir com ele. Vou sair como? Não retira de mim o teu espírito. Ele preferia perder dinheiro, perder coisas, perder posição, mas não perder o espírito. Irmão, prefira perder o emprego, perde pessoa, perde amigo, mas não perca o Espírito Santo, porque é um verdadeiro amigo que não trai, que não engana, é um verdadeiro assistente, verdadeiro sócio. Se você deseja um sócio para a tua empresa, para teu negócio, nessa noite estou a te apresentar o verdadeiro maior sócio. Tenha o Espírito Santo como teu sócio. Não retira de mim o teu Espírito. A obra de Deus, que o Espírito Santo já foi. É só questão de tempo ali, para a nudez dele aparecer. O Espírito de Deus já não está aí. Aí mesmo só já calor e muita retórica. Espírito. Aí o pianista, baterista, eu digo, nesta noite, Deus, vai ser povo. O Senhor está aqui hoje. O Senhor vai operar. O meu Deus me disse, a Bíblia Sagrada vai me dizer em capítulo 1, quando nós lemos Jesus andou sobre as águas. Glorifica ainda Deus aqui onde está. Glorifica o Senhor, o meu Jesus sobre as águas. O povo grita, pula, aplaude. Não tem aí unção, não tem graça, é só mesmo barulho, mais barulho. Aleluia! Não estou a dizer todos são assim. Para dizer alguns, o Espírito Santo já se retirou, é mesmo só barulho. E você vai entender mesmo barulho, porque quando o povo sai, nem sabe o que aprenderam. Vai dizer, o culto foi tremendo. Hoje a unção baixou. Hoje, glória. O que aconteceu? Falaram aqui, né? Eu sossegui, prontos. Foi uma bênção. Estão aprendendo? Amém. Estamos em sintonia? Amém. Não retira de mim o teu espírito. O Espírito Santo é sensível ao mal. Quando você endurece o teu coração, insiste, ele se retira. Você se torna vulnerável. Vulnerabilidade aos ataques do inimigo. Qualquer seta, qualquer... Olha, quando o Espírito Santo se retira de ti, Satanás sabe. Ele vê que há vazio para entoar, para agir, para atuar, para atacar. Sairei desta vez. Quando está assustado, ficou palhaço e furaram os olhos. Sensibilidade ao Espírito. Por isso aqui, é número que? 4, não 5. Ele é representado como símbolo de quê? Povo. Mas também é símbolo da paz, porque o Espírito Santo traz paz ao nosso coração. Quando você está em convívio, o Espírito Santo está aí para te dar a paz, ele dá paz. Traz alegria, traz harmonia, traz o conforto. Aleluia. Você precisa aprender esse símbolo do Espírito Santo. Vamos para o penúltimo. Vou falar mais 2 que ia acabar. Vamos para o penúltimo, que é o sexto. Escreva ali, você que está anotando, selo. O outro símbolo é selo. Selo. S-E-L-O. Selo. Selo. Ok. Agora vamos entender o que significa selo, ou o que significa selar. Diga comigo, quando você sela alguma coisa, o que é isso? Vamos dizer, já assisti isso nas nossas televisões, tanto a TPA como a Zimbo. Você vai chegar,
por exemplo, num armazém que estavam a vender produtos impróprios para o consumo humano. E aí entra a IGAI, entra a SIC, entra a área veterinária e eles conseguem identificar. No fim, depois eles fazem o que? Selam o armazém, selam a fábrica. Isso significa que está fechado, mas propriedade. Encerrado, mas estão certo, mas eu quero que vocês puxem mais. Confinar. Não entendi? Confinar. Confinar. Consumar. Tá bom, anota aí o que significa selar. É mesmo isso que vocês disseram. Selar. Selar significa fechar alguma coisa. Não é isso que eles fazem? Selam o armazém, quer dizer que está fechado. Pode ser permanentemente ou temporariamente, até conseguirem rever as condições, até conseguir ter as mínimas condições para a abertura. Selar é fechar alguma coisa, nisso impedindo com que pessoas não autorizadas abram. Isso que faz o selo. Quando você está selado, é para dizer que quem não é autorizado não abre. Até mesmo nos filmes de crime, a polícia, para além do outro selo, eles usam aquelas fitas. Eles não se lembram nos filmes. Para dizer que aqui está selado, está fechado. Aqui só transita quem é autoridade ou quem é autorizado. Sobretudo o pessoal da área criminal, para fazerem a devida investigação. Porque se a população invadir, os possíveis rastros, as possíveis provas de crime podem desaparecer. Então, selar isso é fechar algo impedindo com que pessoas desautorizadas não abram. O que isso quer dizer? Quer dizer que se algo estiver selado, ninguém pode abri-la sem permissão. Quando o SIC e GAI fecham o armazém, colocam mesmo em selo, só quem pode são eles. Se você não tiver permissão, não pode abrir isso. Sim ou não? Sim. Exatamente. Então, o Espírito Santo é selo. Por que é selo? Para mostrar para nós, os cristãos, que nós somos propriedade exclusiva de quem? De Deus. Em nós há selo. Vou já dar os versículos para você ler. Ou para lermos. É para mostrar que eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Deus nos sela com o Espírito Santo para dizer: este que foi salvo. Quando é que Deus nos sela? A partir do momento da salvação. Para dizer: este que foi salvo, eu estou ali selar com o Espírito Santo. É minha propriedade particular, exclusiva. Irmão, não brinca de ser cristão. Você tem um dono, um Senhor. Eu sou propriedade particular, exclusiva de alguém. Se eu sou propriedade, você vier se meter comigo, está se meter com meu dono. E vimos Hebreu: meu dono é fogo consumidor. Não te consumir. Aí morrer tipo carvão, carbonizado. É verdade. Mas eu falei para ti, para deixar de ter medo dos bruxos. A menos que você não está selado com o Espírito Santo, mas se você está selado, você é propriedade do outro. Põe em 1 de Pedro 1:9. É mesmo isso? Põe no versículo 8. 9. Tendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Vai, deixe. Espera. Essas minhas teclas já sei.
Pronto, deixa, depois eu vou achar. Deixa eu dar um exemplo básico do selo para nós entendermos. Quando Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo foi sepultado, sim ou não? Quem mandou colocar pedra no túmulo de Jesus? Na sepultura. Foi Pilatos. Para colocar pedra e colocar segurança. Aquela pedra da sepultura é o selo. Com quem diz, ninguém vai abrir sem a autorização, a minha permissão. E se alguém ousasse remover a pedra sem a permissão do Pilatos, sabe que isso equivalia? Dava morte. Por isso é que os anjos têm que descer para dizer, você não pode selar, nós estamos a abrir, queremos que venha nos matar. Por isso é que quando os homens que estavam contra lá fugiram, eles deram muito dinheiro para dizer, vamos falar que os discípulos apareceram e roubaram o corpo. Anote aí o segundo. Selo é sinal de garantia de propriedade, ou traz a ideia de possuir algo. Selo é sinal de garantia de propriedade, ou traz a ideia de possuir algo. E a gente entendeu isso? Entendemos isso? É garantia de propriedade, traz a ideia de possuir algo. Coloca 2 de Timóteo 2,19. É aqui onde nós precisávamos. É 2 de Timóteo 2,19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Que selo? O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O selo é que Deus sabe quem é dele e quem não é dele. Por isso é que os servos de Deus não precisa estar se preocupar. Quem está aqui não é de Deus, é do diabo, o diabo lhe enviou. Para quê? O dono da igreja conhece quem é dele e quem não é dele, porque quem é dele carrega um selo. Ele já selou quem é dele. Irmão, eu tenho selo. Eu não sei se você tem selo. Eu já fui selado. Então ninguém mais vai me selar. O diabo não tem poder para me selar com seus rótulos, seus adjetivos. Eu já fui selado com Espírito Santo. O selo diz que eu sou de Jesus, eu sou de Deus e ponto. Alguém entendeu? Todos os filhos de Deus salvos foram selados com Espírito Santo. Abra ali rapidinho. Rápido, vamos terminar. Efésios 1:13. Depois, Efésios 4:30. Efésios capítulo 1, versículo 13. Está? Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Esse texto está mostrando os passos para alguém ser selado. Primeiro passo para alguém ser selado, tem que ouvir a palavra da verdade. Essa palavra da verdade é o evangelho da salvação que salva. E não basta ouvir, ele tem que crer no que ouviu. Ao crer no que ouviu, ele é salvo e diretamente, automaticamente é selado com o Espírito da promessa, o Espírito Santo. Ei, para te conhecer no que você está selado, está aqui o passo.
Você não ouviu o evangelho, não lhe aceitou, você não está selado, você é multidão aqui, você não é discípulo. Deus te abençoa. Também, querido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios, vamos agora a 4:30, rápido. Vou terminar no penhor, mas vou ter que terminar correndo já. Efésios 4:30. O que é que diz? Não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes Selados para o dia da redenção. Você foi selado. Esse selo é para dizer que você é propriedade exclusiva e particular de Deus. Pode bater no peito, eu sou propriedade de Deus. E Ele cuida de mim. Amém? Finalmente procedo. Selar significa autoridade. Eu digo selar significa autoridade. Pastor, como assim? Quer dizer que ao sermos cheios do Espírito Santo, ao recebermos o Espírito Santo, automaticamente nós estamos a receber poder e autoridade. Coloca aí o último texto para o selo, Atos 1:8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas vós recebereis poder. Vão receber quê? Tem versão que diz autoridade. Poder quando? Ao descer. Pode parar ali. O Espírito Santo não é poder, mas você vai receber poder ou autoridade ao vir sobre ti o Espírito Santo. Sabe quem dá autoridade? Quando o Espírito Santo está sobre mim, eu recebo autoridade, recebo poder. Então eu torno-me autoridade espiritual. Os bruxos não podem ficar contigo. Você se torna autoridade espiritual. Na tua família, quem não ora, você é autoridade espiritual. Você quando diz não, é não espiritualmente. Sim, sim. Quando eu não aceito, não acontece. Ok, vamos pular para terminar. O último, que é o sétimo. Penhor. P-E-N-H-O-R. P-E-N-H-O-R. Penhor. Coloca o texto, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 22, para explicarmos bem rapidinho. Dê-me 5 minutos e vou correr com o penhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 a 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou. Aqui está falando através do selo, duas coisas aqui: nos selou e nos deu penhor do Espírito. Não, em nosso, mas Espírito Santo. Aqui não fala. Quando você lê Bíblia, encontra a palavra Espírito Santo em capital ou letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, não espírito humano. Quando você encontra com letra minúscula, não é o Espírito Santo. Consegue entender a diferença? O bom do estudo de vir na igreja é esse. Que também nos selou, ele nos selou com o seu Espírito, aqui está dizendo nos selou e nos deu penhor do Espírito em nosso. Ok, a pergunta é: o que é penhor? Em simples palavras, penhor é garantia. Garantia então de quê? Ok? Penhor é garantia, mas é garantia de quê? Para compreendermos isso, por exemplo, quando alguém vai fazer crédito bancário em algum lugar, a banca
busca, antes de te ceder crédito, qual é o elemento mais importante que ele pede? Ok? Garantia. Você tem a garantia. Você fez um crédito no banco. E ali, mas ali está. O que vai garantir ao banco de que você vai pagando, quitando a dívida de acordo ao estipulado nos termos que vocês vão estabelecer? Ou na eventualidade de você se encontrar na incapacidade, estamos a entender? De pagar ou quitar as dívidas. Como fica o banco? Normalmente o banco exige. Normalmente o banco exige um avalista, mas também um seguro. Um avalista ou um fiador. Exatamente. Aquela hipoteca é garantia. O fiador é garantia. O avalista é garantia. Se surgir morte, que você morra. Se surgir um problema, incapacidade, que você continua a pagar. A garantia do banco é quem? É o fiador. A garantia do banco é quem? É o avalista. A garantia do banco é quem? É a hipoteca que você colocou. É esse que é o penhor que nós estamos a falar. Quer dizer que nesse jogo de empréstimo, o fiador ou o avalista desempenha um papel muito importante. Ele é muita responsabilidade. Por isso é que você não pode ser avalista do indivíduo brincalhão. Pode pegar dinheiro, viajar, desaparecer. Te hipotecou. O banco não quer saber. Você participou como avalista, faz assumir. Não fica fiador e avalista no brincalhão. Tem a certeza de onde está a colocar a cabeça. Quer ver que você está com a cabeça ou a mão na boca do jacaré. E jacaré foi feito para morder e comer. Amém? Então, para nós conseguirmos compreender essa coisa de fiador, de avalista, de garantia, o penhor, quantas vezes Satanás leva-nos a compreender, ataca nossas mentes, nosso coração, levando-nos até a desacreditar em Deus, a desacreditar na existência do céu, ou até mesmo Satanás tem levado muita gente a entender que Jesus não é o único caminho. Existem vários caminhos que vão nos conduzir para o céu. Pode viver a vida de forma normal, mas depois você não tem por que se preocupar. É aqui que nós temos que ver o papel do avalista, do penhor, do fiador. O Espírito Santo é a garantia de que Deus existe, de que céu existe. Ele leva-nos, trabalha no nosso coração para nos dar certeza, segurança, garantia de que Jesus é o único caminho, de que Deus existe. Estamos a entender? Então, como é que ele faz esse fiador? Ele valida o Evangelho. Aleluia. Quantas vezes você está ouvindo aqui a palavra, vai em outro lugar, ouve alguma coisa, mas depois cria confusão, você insiste. O que vi não entrou. Não entrou. Nunca aconteceu, né? Eu ouvi mesmo, estou mesmo a pregar, mas não é você, é o penhor. O Espírito te dá garantia do Evangelho genuíno e do Evangelho deturpado. Aleluia. É a garantia. Amém. Por isso é que Deus colocou ele, o Espírito Santo é o penhor. Estamos a entender? Outro exemplo para nós podermos compreender. Por exemplo, quando você quer comprar qualquer coisa, não é alguma coisa, por exemplo, supostamente vai comprar uma prestação. É necessário que se faça o quê? Assinatura do contrato. Quer comprar terreno, quer comprar casa, vai pagando prestações, você vai assinar algum determinado contrato. E dentro desse contrato existem cláusulas, existem termos ali naquele contrato, sim ou não? Que vão garantir o quê? Primeiro é que você, por exemplo, vamos dizer, o
uma casa renda resolúvel, já você paga uma entrada, aquela entrada é garantia. Amém. E depois, com o passar do tempo, uns meses, você vai fazendo o quê? Vai pagando, vai pagando. Quando você cumpre com tudo aquilo que foi estipulado no termo, finalmente a casa ou o artigo é teu. No caso de incumprimento, o que acontece? Você perde o artigo. O Espírito Santo de Deus é a garantia para a nossa entrada no céu. É o penhor para a nossa entrada no céu. No entanto, esse penhor, esse Espírito tem cláusulas que nós precisamos cumpri-la. Se você não cumpre, você pode perder o céu. Os irmãos me entenderam. Vou concluir. Quando nós somos salvos pela fé, nós recebemos o Espírito Santo como garantia. O Espírito Santo é a garantia para o céu. Amém. Essa garantia, outras palavras, esse penhor, o Espírito Santo é a mostra do céu em nossa vida. Amém? Amém? Ok. Vou terminar te dando mais 2 símbolos, mas não vou falar. Outro símbolo do Espírito Santo, que você pode encontrar aqui, inclusive na Bíblia, é chuva. Outro é o vinho. Amém? Não é vinho para você ir beber. Porque aqui nessa igreja tem gente que bebe e se esconde. O dia que eu te descobrir, vai com uma boa disciplina. Espera só. Sim. E quando você entende, ô irmão, quando você vê o crente dessa igreja está bebendo, isso não se chama fofoca. Vem falar com o pastor. Vem mesmo, pastor, a irmã de viu mesmo a beber. Isso não é fofoca. Pastor, viu o diácono a beber. Viu o irmão a beber. Então não estou sempre convosco. Eu não vivo nessas imediações. Nós nos conhecemos. E facilmente você sabe disso. Às vezes estamos boda. Pastor, me vê a dar pinga. Vem falar com o pastor. Me vê a beber. Eu vou lhe chamar e automaticamente, irmã, diácono, irmão, está sob disciplina. Ponto final. Irmão mentir? Você é testemunho? Diga. Caluniar quem? Dizer que viu, mas não viu. Ah, dizer que viu, não viu. Essa é outra O coisa. Espírito Santo vê tudo, pastor. Essa é outra coisa. De ver e não ver. Porque tem gente que não vê, mas está pensando que viu. Isso aí já é perseguição. Você não viu. Mas a boa forma de ver, se você vê e tiver na dúvida, encosta mesmo lá. Sim. Saúde. Desta forma, o irmão não tinha argumento para o irmão, a irmã não tinha argumento para dizer que não fui eu. Chega lá e diz: Shalom Adonai. Vai deixar cair a pilha. Mais garantia. Quando você está bem, pastor, me deixa Shalom Adonai. Terei todo o prazer e gosto de chamar no gabinete, chamar o irmão, chamar a irmã. Dizer, abençoado servo, você não está em condições. Senta ainda um ano na disciplina. Porque isso é sinal que você não nos enganar. Efésios diz: não nos embriaguei com vinho em que há, mas enchemos do Espírito Santo. Você anda a arranjar confusão. Porque você representa Deus. Usamos. Depois você representa a igreja. E fica lá cambalear na rua. O vizinho não pode vir à igreja para ser salvo. Quer dizer, se o meu vizinho que vai para a igreja está a cambalear, eu até bebo num cambaleio. Porque eu até bebo, venho em casa sento. Não é esse de cambalear, fazer confusão, essa vizinha.
Você ouviu e aprendeu muito sobre o Espírito Santo. Deus falou contigo. Diz alguma coisa ao Senhor agora. Pai, muito obrigado. Tens nos ensinado e nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus Cristo. Continua a trabalhar no céu do teu povo e continua a ensinar, ó eterno Deus, a tua igreja, a tua vontade, os teus desígnios. Espírito Santo, símbolo do vento. Espírito Santo, símbolo do fogo. Espírito Santo, símbolo da água. Espírito Santo, céu. Espírito Santo, pomba. Espírito Santo, penhor. Fomos selados. Estamos selados. Somos exclusivamente teu, tua propriedade. Queremos nos manter como tua propriedade. Ninguém pode nos tocar porque somos tua propriedade. Queremos preservar essa graça que temos. Temos a garantia do céu porque é um penhor em nós. Pai, muito obrigado. Glorifico o teu nome. Em nome de Jesus Cristo.